Meus irmãos, boa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos ler Gênesis capítulo 6. E nessa quarta-feira a gente vai refletir sobre aquela frase que a gente tem como dito popular, que muitas vezes nós ouvimos, como por exemplo, santo de casa não faz milagres. Quem de nós nunca ouviu isso? Santo de casa não faz milagres. No geral, justificando a realidade, muitas das vezes, daquilo que chamamos de testemunho, e nós delegamos a outros e falamos: não, santo de casa nunca faz milagres. Mas curiosamente, irmãos, na Escritura nós vamos ver que a palavra santo, ela não significa perfeito, ela significa separado. Então, o santo de casa em Cristo, ele é instrumento de muitos milagres pela graça de Deus. E nós vamos ver alguns na Escritura. Hoje nós vamos começar em Gênesis capítulo 6. Capítulo 6, verso 1, um tempo onde a humanidade enfrentava um grande desafio. E aí nós temos, a partir do verso 1, você pode acompanhar a leitura, diz assim a Sagrada Escritura: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então, diante dessa independência, o Senhor disse: meu espírito não agirá para sempre no ser humano, porque o ser humano é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu, diz a Escritura, que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. E então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor então disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque me entristeço por havê-los feito. Porém, um homem chamado Noé encontrou graça, encontrou favor aos olhos do Senhor. As gerações de Noé que Noé era homem justo, íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, repleta de violência. Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Deus se revelou a Noé dizendo: eu resolvi acabar com todos os seres humanos. A terra está repleta de violência por causa deles. Eu vou destruí-los juntamente com a terra. Noé, faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você vai fazer compartimentos, nela você vai revestir com betume por dentro e por fora, e deste modo você vai fazer. O seu comprimento, verso 15, será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta na lateral, faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra
para destruir todo ser em que existe fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você eu estabelecerei minha aliança. Você vai entrar na arca, você, seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos, e de todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. O verso 22 diz que foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Chegou o dia, no verso capítulo 7:1, que o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e sua família, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio deste povo, no meio dessa geração. Verso 5: e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. E verso de número 11: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, as fontes se romperam todas do grande abismo, as comportas dos céus se abriram, caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Mas nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, animais. Verso de número 16: eram macho e fêmeas que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O Senhor fechou a porta da arca. Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura desse texto. Nós estamos na iminência de terminar o ano e o Senhor reconhece com certeza que o nosso coração, ao olhar para trás, é visitado por muitas e muitas graças. Obrigado, o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sem nós merecermos. E diante, ó Deus, de um texto tão claro, mas ao mesmo tempo repleto de nuances, como juízo, disciplina, nós nos quedamos como alunos na sua escola. Que o Senhor Pai possa falar, abençoando o teu filho, teu servo que fala, como também o servo que ouve, para que possamos aprender algo prático para viver com os nossos e viver diante dessa humanidade tão repleta de desafios, que muito parece com aquele tempo aonde este homem Noé viveu em muitos aspectos, porque o homem não muda. O homem, desde o Éden, ele continua o mesmo homem. A única salvação ou escape para o homem é esse homem ter um novo coração, e é o Senhor que pode fazer isso. E nós, reconhecendo isso, queremos agora, na explicação, rogar que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que a gente tem em mãos nos retrata, como eu disse, um tempo de corruptibilidade humana extrema. Nos diz o verso 1 que estava acontecendo uma multiplicação na face da terra, aonde, por um misto de seres, uma linha teológica assim crê, seres espirituais denominados de filhos de Deus, com filhos dos homens, estava havendo essa mescla, e isso estava, curiosamente, aos olhos de Deus, não lhe agradando. E aí a Escritura nos mostra em detalhes que o coração de Deus, revelado a Moisés, registrou no verso de número 3,
o meu espírito não vai agir para sempre no ser humano, pois o ser humano é carnal. Veja que o versículo 3 de sua Bíblia, a palavra espírito, quando está dito, o Senhor disse, o meu espírito, a palavra espírito, ela está com letra maiúscula, mas quando você vê o gênero humano, o ser humano, esse homem se tornou carnal, é o homem na sua totalidade, se tornando influenciado, mente, corpo, alma, espírito, pelos seus instintos, pelos seus desejos. É o homem entregue à própria sorte, é o homem entregue ao seu próprio olhar, ao seu próprio prazer, no sentido máximo daquilo que poderíamos chamar de depravação. E a Escritura diz que o Senhor então decidiu não agir para sempre no homem. Curiosamente, verso 5, está registrado que o Senhor viu que a maldade se multiplicava, e que a maldade que multiplicava na terra era fruto do desígnio do coração. O coração do homem, como Jesus disse, que do coração procede os maus pensamentos. Aqui está dito a nós no verso 5 que o desígnio do coração daquela geração era continuamente mal. Está dito que o Senhor enxergou que a maldade se multiplicava na terra, e ele então, ele entristece, se arrepende, no sentido de que a gente pode ler a Bíblia para compreendê-la, do arrependimento divino, no sentido de que ele condescendeu para nosso entendimento na expressão arrependeu-se. E curiosamente, o Senhor então decide, verso 7, vou fazer desaparecer da face da terra esse ser humano que eu criei, eu vou destruir não apenas as pessoas, mas veja que curioso, as pessoas e também animais, seres rastejantes, porque me arrependo de tê-los feito. A gente tem a ideia, e a psicologia ensina nas faculdades, que é o homem, que de certa forma o homem ele é influenciado pelo meio, mas biblicamente não é isso. É o homem que corrompe o meio. O meio aonde esse homem está inserido, ele com certeza, com a chegada desse homem destituído de Deus, ali então a corruptibilidade chega, afetando desde o Éden até a criação foi afetada. Quando você olha, por exemplo, para a cadeia alimentar ligada àquilo que chamamos os animais, quando você vê a própria maldade no meio do próprio contexto dos animais, e aí você vê que tudo realmente perdeu aquilo que era uma ordem, o que a queda afetou, a queda humana em Adão. E Deus está aqui permitindo ser escrito que Ele vai disciplinar e que Ele vai tratar com isso. Quando nós vemos então até o versículo 7, você tem um quadro pintado por Moisés, preto e branco. Mas eu não sei quantos anos demorou para que o versículo 8 fosse observado. É dito no versículo de número 3, que Deus decidiu que os dias do ser humano seriam 120 anos. E Ele deu a sentença, meu espírito não vai agir no ser humano, homem é carnal, mas aí Ele dá 120 anos pacientemente a este homem, para o quadro mudar. Mas aí você vai observando que é relatado do verso 1 a 7, um quadro cada vez mais preto e branco, mas no versículo 8 está dito que, porém, Noé encontrou favor, que é graça aos olhos do Senhor. Quando vemos o verso 5, está dito que o Senhor viu, o olhar do Senhor enxergou a maldade dos homens,
Mas no mesmo texto é dito no verso 8 que Noé encontrou aos olhos do Senhor, ele encontrou favor, ele encontrou graça. E começa a ser relatado a partir do verso 9 algumas virtudes de Noé, que poderíamos pensar também serem virtudes da cristandade, que em Cristo é possível você e eu desenvolvermos. E aí diz a Escritura assim: Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. 3 características que a igreja militante precisa ter no tempo presente. A igreja, ela foi de alguma forma justificada em Cristo, Romanos capítulo 5, verso 1. E como povo que é justificado em Cristo, nós também podemos em Cristo observar que este homem foi justo, não no senso de justiça própria, mas aponta para a nossa realidade depois de Jesus ter vindo ao mundo como povo justificado na obra vitoriosa do Cristo. É dito também de integridade. Integridade. Uma pessoa só pode ser íntegra se ela tiver esta graça de Deus no seu viver, porque a integridade divorciada do Espírito Santo, ela pode vir acompanhada de muito orgulho e prepotência, inclusive o homem pensar que a integridade dele é motivo dele se orgulhar. Você já deve ter visto e conhecido pessoas que têm orgulho de ser honesto, e é um orgulho que ele fala para as pessoas, e é um orgulho que ele diz para os familiares. E aí a gente às vezes na nossa simplicidade vai deixando vazar isso na conversa. Me lembro de um caso de um senhor que falava assim: até determinado tempo, 25 anos, ele tinha 25 anos, e dentro de 25 anos ele nunca teve a experiência de dever ninguém. Aí ele dizia assim, em alto e bom som, para os irmãos na igreja: eu nunca deixei o cheque voltar, porque quem deixa o cheque voltar não é crente não. E por trás daquelas palavras interessantes, bonitas, de integridade, eu pude presenciar o dia que o chefe da vida desse homem voltou. E quando voltou, irmão, quando voltou, foi semeado tanta justificação própria, tanto orgulho no meio daquilo que se era, que ele quase entrou em depressão diante daquele episódio que aconteceu com ele. Mas também eu pude presenciar a humildade desse homem, depois aproximadamente de um ano, de virar-se para a comunidade e dizer assim: como eu era orgulhoso, nunca mais eu vou julgar um irmão e uma irmã quando acontecer um episódio desse com ele ou com ela, porque foi necessário eu passar por isso para que eu aprendesse que até a integridade ela precisa ser acompanhada da humildade em Cristo. Noé, veja, é justo, é íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pastor, curiosamente não está escrito aí que Deus andava com Noé, mas está escrito que Noé andava com Deus. Por quê? Se estivesse escrito aqui para a gente assim: Deus andava com Noé, daria a entender para você que Deus estava atrás, e aonde Noé pisava, Deus então depois iria pisar. Agora, dentro daquilo que Moisés escreve, Noé andava com Deus, está sendo dito então o contrário. Se Deus coloca as suas mãos, então Noé entende que ele pode colocar. Se Deus coloca os seus pés, Deus aprova o caminhar, então ele pode ir, ele pode vir, ele pode falar. Ele é um homem que anda sob o governo divino, o governo de Deus. Ele não é um homem que
que tem uma vida independente, como muitos, às vezes, hoje, nessa era nossa cristã, levam uma vida orando o Pai Nosso, dizendo na oração do Pai Nosso assim: Pai Nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, que o teu reino venha, mas seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Nas regiões celestiais a vontade de Deus é feita de forma perfeita, mas naquilo que é chamado na terra, ela precisa primeiramente estar sendo feita na vida daquele que faz essa oração. Que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. E muitas vezes a gente faz negócios sem apresentar isso a Deus. A gente entra em sociedades sem nunca ter colocado isso diante de Deus. A gente pensa que nós somos soltos à reveria e que, infelizmente, só nos lembramos às vezes quando alguma coisa deu errado. Mas uma vida governada por Deus é uma vida que entende que desde o amanhecer ao anoitecer, o seu dormir, os negócios que faz, precisa passar, no mínimo, por uma pergunta ao Senhor: Senhor, é a tua vontade? Tiago disse no seu livro: se o Senhor quiser que a gente vá, se o Senhor quiser que a gente faça, se o Senhor quiser que a gente não se mova. E aí Noé está nos mostrando que ele é um homem assim, governado por Deus, ele anda com Deus. E eu digo aos irmãos que nossa geração, ela carece de homens, mulheres, que sejam governados por Deus, nas mínimas coisas, nas pequeninas coisas, porque sendo assim nas pequenas, quem é fiel no pouco, Deus sempre vai colocar sobre grandes coisas. E aí o texto nos fala que novamente no verso 11, a terra corrompida, violência sobre violência, todos os seres vivos corromperam o seu caminho na terra, e de forma linda Deus se revela a Noé dizendo no verso 13: resolvi disciplinar os seres humanos, resolvi tratar com os seres humanos, resolvi exterminar algo em meio à humanidade, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Mas como um pai orienta o filho, ele agora, a partir do verso 14 até o verso 21, ele vai falar detalhes do que ele vai fazer. Além de falar o que vai acontecer, ele agora está dizendo a Noé: eu vou agora então te orientar como eu vou guardar você em uma aliança que tenho contigo. Você vai observar que Deus é detalhista. Deus fala da qualidade da madeira, Deus fala dos metros, do comprimento, da altura, da largura. Deus fala sobre uma arca construída com o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e Deus vai colocando essas realidades todas a esse homem chamado Noé. Mas no verso 18 diz: com você, Noé, a minha aliança está estabelecida, você vai entrar nesta arca que você vai construir, você, seus filhos, sua esposa, as mulheres dos seus filhos. Ou seja, você é um homem separado, que vai ser bênção para a vida dos seus familiares. Seus familiares, talvez quando você chegar e contar o que você vai começar a fazer, vão talvez ter lá no coração dúvidas, porque nunca choveu. Talvez vão pensar: que coisa agora que o papai está falando disso, de tal de arca, de chuva que virá,
de disciplina que virá o povo. E aí você imagina 3 filhos, as esposas, a esposa, todos eles de certa forma sendo beneficiados, porque o texto não diz, mas a gente pode subentender que a mulher de Noé também era uma mulher piedosa, porque o casal adentrou-se à arca juntos e os seus filhos cresceram em meio a esse lar, e Deus ordenou a Noé que construísse uma arca na qual ele e sua família seriam salvos, esposa, filhos, e um projeto especial da bênção de Deus para todos da família dele. E o que fica de ensino? Fica de ensino que ele obedeceu de forma detalhada, cada detalhe da orientação divina. Diz o versículo 22 assim, capítulo 6: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Agora, a gente tem, pela misericórdia de Deus, muitas lições desse texto, que, por exemplo, quando nós observamos a leitura da Bíblia, sendo para nós um grande privilégio, quando a gente vê que as estratégias que Deus permite a você em Cristo, ser um homem e uma mulher aliançada com Ele, te conduzir a uma vida abundante na pessoa de Cristo, tudo isso é um privilégio no meio de uma geração pervertida, uma geração corrupta, na qual, como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 2, nós, igreja, resplandecemos como luzeiros no meio de uma geração perversa e corrupta. Agora, vamos pensar 2 coisas para a gente adentrar a conclusão dessa reflexão. Primeira pergunta que eu faço para você: será que era fácil, depois de aquele ambiente chamado de arca ter sido construído, eles terem obedecido e entrado? Passaram ali muitos meses ali dentro. Será que era fácil ficar naquela arca? O cheiro, o barulho. 8 pessoas, como você, que sabe de vez em quando que o confinamento não é algo fácil, convivência. Você ficaria no 3º andar, os animais maiores no primeiro, no meio, no 3º andar você, e a porta ainda foi fechada do lado de fora, por Deus, sinalizando que é Deus que está de alguma forma sobre a responsabilidade de salvar, de fechar e de abrir. E curiosamente, você observa que Noé faz tudo como o Senhor lhe ordena, e a gente pode pensar na pergunta que eu lhes faço: será que foi fácil? Segunda pergunta que eu faço aos irmãos, quando a gente observa isso: o que tornou aquele ambiente chamado de arca lá dentro suportável para Noé? O que você acha que foi para Noé algo que levou ele a suportar, junto com a sua família, aquele ambiente tão cheio de desafios? Penso eu que o que levou Noé a suportar aquele ambiente ali ao qual ele se encontrava, com certeza foi o entendimento de que do lado de fora, aonde aquela porta que foi fechada, do lado de fora estava acontecendo algo que foi a ele revelado e que ele ouviu da parte deste Senhor: resolvi disciplinar com todos os seres humanos, de maneira que ele lembrava desta fala do Senhor. E ainda mais: vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, vai ser algo que vai destruir tudo que é na terra. Quando ele se lembrava dessa palavra disciplinar, ele respirava, e ele com certeza ganhava força de suportabilidade ali dentro.
Às vezes isso acontece também na vida como cristãos, igreja, por exemplo, porque a gente sabe que a nossa natureza não gosta de coisas que lidam com aspectos da espiritualidade. Humanamente, não. Quando a gente pensa no privilégio de sermos igreja visível, e a gente olha para aquela arca, que quando aconteceu o dilúvio, ela está por cima das águas, a gente lembra de Paulo dizendo aos Efésios que a igreja de Cristo, ela está acima de principados, potestades e poder. Ela está sendo de alguma forma trabalhada numa esfera que ela não é de alguma forma vencida por tudo aquilo que seria espiritual no aspecto negativo daquilo que é a batalha que todo cristão precisa ter com a sua própria natureza. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, adentra uma outra coisa que aqui eu vou concluir. É a questão do privilégio deste homem santo, separado, ser instrumento de um milagre chamado Noé, porque ele não foi alguém que escapou sozinho, ele escapou com os seus. Porque imaginemos que ele fosse um homem que escapasse ali sozinho, que dor no coração, lembrar que para trás ficou a esposa, como aconteceu com a experiência de Ló, lembrar que para trás ficou 3 filhos, suas noras, mas isso não aconteceu com ele. Ele adentrou com aqueles 7, com aquelas 7 pessoas comigo. E eu aprendo com a frase de um famoso evangelista que faleceu aí, deve ter uns 3 anos ou mais um pouco, chamado Billy Graham, evangelista americano. Certa feita ele escreveu, e eu vou terminar aqui, dicas para a família cristã. E diante daquilo que você veio de casa, e eu também, para a gente aprender junto, algumas dicas para que a nossa família possa adentrar a arca da salvação juntos, para que não seja só a vovó, o vovô, o tio, a titia, o pai, a mãe, mas para que seja algo que você entenda que todos nós temos compromissos uns com os outros. E diante disso, esse irmão chamado Billy Graham escreveu o seguinte, como conselhos para a família cristã. Primeiro, toda família cristã, olhando para a arca, precisa entender que existe na família de Cristo uma linha de comando bíblica. Sair dessa linha de comando vai gerar algumas situações conflituosas em qualquer família. E dentro da ordem de comando divina está Cristo, marido, esposa, filhos. Quando você, por exemplo, coloca Cristo em segundo, aí vem filhos, pode ter certeza que aquela família vai ter desafios. Mas quando você entende que este marido está sobre a mente de Cristo, orientado por Cristo, facilmente aquela esposa irá se sujeitar à missão, sendo ela uma crente, sendo ela alguém regenerado. E os filhos terão esse privilégio de crescer nesse ambiente, que não é fácil, tem desafios, pecadores, mas tem uma linha de comando que Deus deixou e a gente nunca pode esquecer. E qual é a luta lá fora de partes de governos que nós poderíamos chamar até mesmo de linha, como falamos aí, comunistas e outras realidades que vão contra a tradicionalidade da família? Muitas das vezes é destituindo aquilo que Deus estabeleceu, dizendo para você, minha irmã e querida irmã, que a sua missão é uma missão
que ela é ultrapassada, que não é nobre, que você tem que destruir o seu marido, que você não é uma com ele. E aí a mídia ímpia apregoa isso com requintes de beleza, mostrando a mulher do tempo presente sobressaindo. E eu ri demais em uma pesquisa norte-americana recente, com 10 mulheres que trabalham em multinacional e que ganham muito mais do que seus maridos, e foi dito a elas na entrevista qual era o sonho delas. Aí o repórter perguntou, chegou no momento que das 10, 7 disseram assim: sabe o que eu queria mesmo? É estar em casa, era estar cuidando do meu filho, do meu marido, cuidando da minha família. Não sei, mas parece que tem algo que diz que deveria ser assim. Porque por mais que ela ganhasse o mundo, lá no fundo tem algo colocado por Deus, até sem ela ter esse entendimento, irmãos. A linha de comando bíblica a gente nunca pode perder ela. Segunda coisa, que a sua família e a minha tenha amor mútuo. Porque amor mútuo vai caminhar com sinceridade, com intensidade. Cuidado com as preferências dentro do lar, preferência de filhos, preferência entre os meninos ou meninas que ali são os mesmos. Isso é muito perigoso. O amor precisa ser mútuo, sincero e intenso. Demonstrem também, terceiro, apreço a cada membro da família, inclusive aqueles mais difíceis. A gente às vezes vê Jesus Cristo, chamando Pedro, Tiago e João para estar com ele no Monte da Transfiguração. Quando a gente lê rápido, a gente diz assim: nossa, Jesus amava mais eles. Só que pense um pouquinho: Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficaram lá no vale. Mas aqueles 3, talvez Jesus entendia que, como um pai, eles precisavam realmente daquela experiência, porque eles eram mais enfraquecidos mesmos. Eles precisavam estar mais próximos. Era porque o investimento na vida deles tinha que ser mais intenso do que propriamente na vida daqueles outros que só saíram o nome entre os 12. E aí, curiosamente, a gente precisa ter esse discernimento, demonstrar apreço a cada membro da família, inclusive os mais difíceis. Inclusive, se alguns dos nossos familiares, mesmo sendo filhos da aliança, porventura flertarem com este século, com esse mundo, mas que eles sejam no mínimo amados, para que eles saibam o caminho de volta. Porque a aceitação e o apreço passa pelo entendimento de que ele é amado não por aquilo que ele faz ou que ela faz, mas ele é amado e ela é amada por aquilo que ele é. É muito triste quando uma esposa sente que ela vale aquilo que ela faz. O marido vale o dinheiro que ele tem. Muito triste, porque a gente tem que ser amado por aquilo que a gente é. Porque o dia que isso inverte, que a gente não consegue ter ou dar, se o amor é sincero, ele continua. Porque um dia pode chegar a enfermidade, pode chegar a dificuldade, a porta fechada. Irmãos, que a gente tenha esse apreço a cada membro. Quarta coisa, que a gente saiba treinar e disciplinar não somente o cachorro da nossa casa. Certa feita eu fui fazer uma visita desafiadora demais, diante de um contexto de pai e filhos, e aí me chamaram lá fora. Quando chegou lá, a pessoa me mostrava as gracinhas que o cãozinho fazia, e era um cachorro, faltava pouco falar. Ele foi passando vários detalhes. Ele nasceu, a gente fez assim, depois ensinou desse jeito, a gente gasta tanto com ele, a gente tem que comer assim, não pode dar esse tipo de comida. Achei aquilo bonito, falei: bacana. Aí a gente foi, orou, conversou. No caminho para casa me veio ao coração
aquela inversão de valores. Poxa vida, né? Parece que o cachorro está tão bem treinado, tão bem cuidado, mas está enfrentando um grande desafio dentro do teto, naquilo que é com gente, naquilo que são os membros da própria casa. E a gente tem que abrir um parênteses e pensar: tem muita gente se escondendo atrás de bichos, tem muita gente escondendo as suas carências atrás de animais e de outras coisas mais, porque às vezes está faltando resolver coisas dentro do lar. Então, quando a gente pensa em treino, disciplina, que não seja somente para os animaizinhos, que a gente aprenda a se curtir e separar tempo para conviver sem celular, porque às vezes a convivência hoje tem que desligar uma TV, um computador, tem que desligar um tablet, um celular, para que haja realmente uma separação de uma convivência de olhar no olho, que a gente possa aprender a dividir tarefas domésticas, trabalhar para o benefício de todos, zelar por uma comunicação boa. A gente às vezes, quando pensa em boa comunicação, a gente acha que comunicar é falar. Só que você sabia que tem muitas formas de comunicar? Todas as mulheres aqui casadas têm um jeito de comunicar com o marido. Tem mulher que comunica, por exemplo, quando ela fica quieta, ela está talvez triste com o esposo, ela fica quieta. E se o marido não entender que aquele silêncio ali está mandando uma mensagem, tem marido que entende depois de 3, 4 dias. Mas se ele não entender, é um jeito de comunicar. Tem realidades, por exemplo, que o marido também vai comunicando. Às vezes ele comunica a comunicação, muitas das vezes não estando em casa, sendo mais ausente, tendo mais prazer de ficar conversando com amigos. E é bom ter amigos, mas quando isso vai se tornando algo que é fuga, isso pode ser ruim. E aí tem muitas formas que a gente se comunica. Já tem família que está se conversando na mesma casa, no celular. Vem cá, já está conversando assim, não consegue mais verbalizar. Então, quando a gente pensa em boa comunicação, a gente pensa, por exemplo, tom de voz, evitar discussões, porque às vezes você pensa que você falou, mas você gritou, a pessoa não entendeu o que você falou, você pensou que você comunicou, e você achou que todo mundo tem que entender, mas talvez você gritou tanto que ninguém entendeu nada. E aí a gente precisa: será que eu estou sendo um bom comunicador? Será que eu estou discutindo por coisas que eles estão entendendo o porquê? Às vezes existem membros na casa que eles não falam o que é, eles emburram. E alguém diz assim: tranca a cara e engole a chave. Ninguém acha a chave mais. Aí passa um dia, 2 dias, está todo mundo querendo saber porque a cara está emburrada. Aí passa 2, 3, 4, 5 dias, ninguém soube. No 5º dia resolve falar. Por que você não falou antes? Se tivesse falado, não tinha continuado, não tinha feito. Aí a gente pensa: quantas coisas podem ser evitadas. Acima de tudo, nesse zelo de boa comunicação, evitar discussão, é fidelidade. Porque nós sabemos, irmãos, que uma das coisas que tem destruído muitos lares é o pecado chamado adultério. E o adultério, nunca podemos esquecer que ele constitui um pecado contra Deus e contra a sua companheira, contra a sua família e contra, muitas das vezes, a comunidade, sendo crente, que você segue, em níveis diferentes. E como que o adultério tem manifestado nos corações, né? Recentemente um amigo de Moimirim falou comigo assim: pastor, rapaz, essa pandemia tem tanta gente separando nesse Moimirim. Eu falei: é mesmo? Ele falou: rapaz, colocou o pessoal dentro de casa, começou a ver os defeitos um do outro, coisa que eles não viam. Eu falei: que isso, o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. E eu pensando na luta que aquele camarada estava vendo, e possivelmente está vendo isso mesmo no contexto dele. Agora, a gente precisa ter essa reservinha de pensar nisso.
E para terminar, a gente precisa, como família, orar, ler a Escritura individualmente, no momento oportuno juntos, mas priorizar também os cultos de edificação da igreja que fazemos parte, porque a igreja é a família maior que reúne famílias menores. Famílias menores constituem a igreja, que é a igreja visível. A gente, como cantamos, somos corpo, assim bem ajustado. A gente é como família, mas é constituído cada um aqui no contexto quase de uma família menor, mas que faz parte de uma família maior, de maneira que a gente reflete aquilo que a gente é muitas das vezes nas nossas casas. Quando o povo israelita ia para o tabernáculo, cada um levava uma porção para aquela forma de adoração primitiva. Um levava algo para manter o fogo, um levava um cordeiro, tinha quem levava a pombinha, de acordo com aquelas posses. E aí a gente tem isso também hoje como um tipo do Antigo Testamento, mas que a gente lembra, cada um de nós traz porções que a gente tem aprendido na nossa individualidade e intimidade com Cristo. Diante disso, então, Noé é esse que não escapou sozinho. E a mensagem dessa noite, resumindo, fala conosco sobre essa responsabilidade. Um santo de casa que fez a diferença para a sua família, para os seus. E nós vamos ver outros pela frente, Deus assim permitindo. Quero fazer uma oração. Vamos curvar nossa fronte, apresentar ao Senhor esse tempo tão abençoado que a gente pode aqui passar juntos, e que dentro da bondade de Deus nós somos edificados. Pai querido, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos como igreja. Confessamos ao Senhor aquilo que está escrito em Hebreus acerca de Noé, que pela fé Noé foi divinamente instruído e ele aparelhou, ele construiu uma arca para a salvação da sua família. Louvado seja o Senhor, Pai, porque cada vinda nossa como comunidade, como igreja, a gente tem crido que em Cristo está a arca verdadeira, a arca salvífica, que nos livra dos dilúvios que estão do lado de fora. Ajuda, meu Deus, a minha vida e os meus irmãos, e que possamos pensar, reler, multiplicar a semente que foi aqui semeada em nosso coração, para a glória do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa continuar instruindo o teu rebanho, a nossa comunidade em Cristo, e que todos nós, ao voltarmos para casa, possamos novamente meditar sobre isso e, na força do Senhor, na graça, a gente realmente viver o que temos aprendido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.